Muita coisa ficou em aberto no final de Sonic 3 e também nas cenas pós-créditos, que vamos concordar aqui, foi épica. Mas se você ficou confuso com todos esses pontos em aberto no final do filme, então relaxa aí, porque hoje você vai entender o final de Sonic 3 e ó, vai ter spoilers, tá? Com certeza vai ter spoilers. Então a partir de agora é por tua conta e risco. Chega mais! Eu sou o João Ricardo, seja mais que bem-vindo a Raio Filmes. É o terceiro filme do Ouriço Azul, Relâmpago. Sonic ganhou uma trilogia de live action para os cinemas. Que demais! Isso é cinema. E eu quero agradecer mais uma vez a Paramount que me convidou para assistir o filme 2 semanas antes da estreia. Tamo junto demais e eu curti muito o filme, hein? Ó, pra mim é o melhor da trilogia. Então aproveita e deixa nos comentários a sua opinião sobre Sonic 3. Atingiu ou não as suas expectativas, hein? Quero saber a tua opinião. O Shadow apareceu no filme e deu um show, né? O cara deixou os fãs mais hypados ainda depois que ele virou o Super Shadow. Cara, não tinha quem não gritasse no cinema, né? Porque o filme, que já tava bom, ficou ótimo. E numa dessas vezes em que ele tava como Super Shadow, ele junto com o Sonic estavam fazendo de tudo para desviar o Eclipse Cannon que tava mirando na Terra, e depois de conseguirem, o canhão sai da mira da Terra, mas mesmo assim ele explode e o Shadow foi atingido. E depois, nas cenas seguintes, o Shadow não aparece, e o filme acaba e ele não aparece, e dá a entender que ele morreu, só que não iam matar um personagem tão querido desses, né? É claro! Ainda mais no primeiro filme do cara. E dito e certo, na segunda cena pós-créditos, quem aparece é o próprio Shadow pegando os anéis inibidores dele que poucas cenas antes ele tinha soltado. Cara, o negócio foi doido demais. E isso mostra que ele tá vivo e que com certeza vai também estar em Sonic 4, que já foi confirmado oficialmente, hein, pra 2027. Isso eu já tinha falado aqui, tá? Não tinha porquê, não tinham motivos pra terminar a franquia do Sonic nesse terceiro filme. Isso ainda tá longe de acabar, tá? Ainda bem. E ainda bem, porque tá cheio de personagens pra aparecer e várias histórias pra serem contadas, né? O universo do Sonic é gigantesco. E antes de explicar a primeira cena pós-créditos, bora falar sobre a família Robotnik. Tanto o Gerald como o Dr. Robotnik deram um trabalhão pro Sonic e depois, consequentemente, até pro próprio Shadow, né? Que quase morreu pra arrumar a caquinha do Gerald. E falando nele, o vovô de 110 anos que ficou preso por 50 anos e depois voltou com um foco de vingar a morte da sua neta Maria, ficou pistola depois que o Robotnik, seu outro netinho, se revoltou contra ele e o cara tentou matar o próprio neto. E o Robotnik também tentou matar o vovô. Meu Deus! Na verdade, o Robotnik matou o Gerald. Eles estavam lutando e aí ele enfia o espinho do Sonic na bunda do Gerald, que leva aí um choque daqueles e cai numa corrente de energia dentro da nave. Esse aí já era. E morreu. Só que depois disso, e antes do Shadow se sacrificar, o Robotnik foi o herói da vez e também se sacrificou. Inclusive nessa cena ficou algumas dúvidas no ar, né? Do tipo, por que ele ficou até o fim dentro da nave e não tentou escapar? Ou você pode estar pensando, por que o Robotnik tomou a atitude de salvar o mundo? Porque ele realmente salvou o planeta Terra. Bom, o Robotnik, ele teve a sua redenção, o cara foi vilão por 2 filmes e meio e depois quis mudar de atitude. Ele diz que se não conseguiu dominar o mundo, quem sabe vai tentar salvá-lo, e é exatamente o que ele fez. Ele sente que um pouco daquilo teve o dedo dele. Mesmo Gerald sendo o maior vilão e o maior responsável por tudo, Robotnik ajudou o vovô em algumas coisinhas, né? Fora toda a maldade que ele fez nos 2 primeiros filmes. Então o doutor quis se redimir, se desculpar e tentar fazer alguma coisa de bom. Então ele foi até o fim e morreu também. Se bem que no final do Sonic 2 dá a entender que o Robotnik também morre. Mas se todo mundo quiser e tiver uma história interessante, boa pro personagem, o Robotnik volta, né? E se o Jim Carrey quiser voltar também. Mas até então, os 2 Robotniks morreram. E isso talvez possa inclusive ser a despedida do Jim Carrey do personagem, né? Se bem que a gente também achou isso no segundo filme e o cara voltou em dose dupla. Então tudo é possível. É verdade. Outra coisa que tá super viva é o teu like nesse vídeo, a tua inscrição. Aqui você encontra muitos vídeos sobre o Sonic e sobre o mundo do cinema, das animações. Então você tá no lugar certo. E para se tornar um relâmpago é super fácil e de graça. Já clicou no like e na inscrição? Então você já é um relâmpago. Tamo junto, hein? É super fácil, cara. Ah, e se você também tá me vendo pela televisão,
dá pra deixar o like e se inscrever de boa, hein? É só descer a tela que dá certo também. Tamo junto. Agora chegou a vez de explicar a primeira cena pós-crédito de Sonic 3. Quem acompanha o canal há pelo menos alguns meses viu que eu acertei que Amy Rose e Metal Sonic iriam dar as caras. Os dois apareceram na cena pós-créditos e dão mais um gás pra franquia e um baita gancho pra Sonic 4 que chega em 2027, hein? E que tem tudo pra ser superior a Sonic 3. Porque nessa cena o Sonic tá cercado não só por um Metal Sonic, mas sim por um exército inteiro deles. Dá até um arrepio, cê é louco. E os caras estão mirando no Sonic pra destruir o Ouriço Azul. E logo depois aparece a Amy Rose segurando um martelo gigante. Olha que legal. Cara, vale falar que esse martelo é desde a época dos games, das HQs, e ele se chama Pico Pico Hammer. É quase um Mjolnir da vida, né? Mas ó, a primeira dúvida é como que os Metal Sonics foram criados? Quem criou esses caras? Não sei. Nos games, a gente vê que foi o Dr. Robotnik, com um espinho do próprio Sonic. Mas nesse filme, não teria tempo do Robotnik criar os Metal Sonic, já que ele ficou em ação o tempo todo junto com o Sonic e com o Gerald. Então nisso dá pra gente pensar em algumas possibilidades. A primeira é que o Dr. Robotnik criou o Metal Sonic antes de Sonic 3, talvez depois do final do Sonic 2, e deixou os robôs inativos, esperando a hora certa de usá-los. E mesmo depois da morte do Robotnik, os Metal Sonic ganharam consciência própria e se rebelaram querendo derrotar o Sonic, E isso acontece nas histórias em quadrinhos e nos games. O Metal Sonic continua o legado do Robotnik mesmo depois, e não porque ele foi legal, ele quer continuar o legado, mas sim porque ele queria dominar até mesmo o próprio Robotnik. E quem descobre o plano do Metal Sonic já nas HQs, nos games, é a própria Amy Rose. Olha que bacana. Então talvez a história do quarto filme siga nesse rumo. E a segunda possibilidade é que o Agente Rocha possa ter continuado o trabalho do Robotnik e finalizado o projeto dos Metal Sonic. Só que essa possibilidade eu não acho que faz tanto sentido, porque o Agente Rocha não teria motivação para terminar o projeto e derrotar o Sonic. O cara já tava todo borocochô, já tava todo pra baixo, tava triste com as atitudes do Robotnik, em relação à sua pessoa, e tinha feito uma leve amizade com o Sonic e o time. Então assim, eu não vejo motivação para ele fazer isso. O arco do Agente Rocha, para mim, foi encerrado. A primeira possibilidade tem mais chance de acontecer, porque além de fazer sentido com a cena pós-créditos, isso já aconteceu no universo do Sonic. Além de Sonic 4, já tá confirmadíssimo, o Idris Elba, que faz a voz original do Knuckles, disse que queria muito que a Paramount fizesse um spin-off do Knuckles com o Shadow, talvez uma série. E apesar da Paramount não ter confirmado nada e nem a SEGA, talvez no futuro possa acontecer. O negócio é que essa franquia do ouriço mais famoso do mundo tá bem longe de acabar, e eu tô muito feliz com isso, porque o universo do Sonic ainda tem muito pra ser explorado e muito pra ser adaptado pro cinema. Cara, eu tô muito feliz. Sonic 4 vem logo. Enquanto você surfa no hype do Sonic 3, eu fiz todos esses vídeos pra você que também é fã dele conferir, então clica aí, relâmpago, tenho certeza que tem muita coisa que eu falo nesses vídeos aqui que você não sabia sobre o Sonic e todo o universo dele. Então clica aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, a gente se vê aqui na Raio Filmes, valeu e tchau!